Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia de estudo aí, onde a gente vai estar falando das movimentações de hoje. Índice hoje que foi bem chato na parte da manhã na nossa live, mas que pelo que eu vi aí depois à tarde ele deu aquela movimentada para baixo, né, que a gente estava esperando já nesse movimento de queda. Mas antes da gente começar a falar do índice, eu queria pedir para vocês aí não se esquecerem já de deixar aquele like, curtir o canal. Isso aí vai ajudar cada vez mais o YouTube a divulgar o nosso canal e com certeza ajudar muitas pessoas. Conto demais com a ajuda de vocês para que a gente possa estar fazendo esse canal crescer cada vez mais e atingir mais pessoas. Beleza? Então bora falar aqui do índice. O que a gente estava vendo hoje, né? O índice hoje ele abriu fazendo aquela movimentação que a gente esperava, que eu falei com vocês. O que faltou ele fazer de manhã foi combinar com a gente essa subida aqui para depois fazer o movimento de queda, né? A gente ficou aí na live durante a manhã, todo esse movimento aqui, essa travada que o preço ficou fazendo, até teve uma oportunidade nesse sweep aqui que quem arriscou, ele pagou 600 pontos nessa subida, só que aquela história, né? Era um movimento muito brigado, um movimento muito travado aqui nessa região, próximo dos 50% da região da FIBO. Então foi um dia que a gente acabou meio que fazendo a live aí só para assistir a movimentação do preço. E como vocês podem ver, na verdade eu acabei ficando fora o dia inteiro, porque agora à tarde de segunda e quarta eu estou tendo um compromisso que eu não estou olhando o gráfico, mas de qualquer jeito a expectativa é que ele fosse pelo menos naquele order block lá para nos dar a venda, coisa que não aconteceu, né? Se a gente olha no 15 minutos, a gente também vai ver que não teve nenhuma movimentação assim mais forte, digamos assim, né? Se nós trabalhássemos com aquele range de topo ao fundo, aqui nessa zona, também a mesma coisa, o preço não foi nos 50%, então assim, hoje foi um dia que para o Smart Money a gente teria ficado esperando o preço chegar nos order blocks lá de cima e o preço acabou não conseguindo chegar, né? Então o que a gente pode esperar para o dia de amanhã nesse índice? Amanhã a gente não dá para a gente esperar muita coisa, assim. O que tem que tomar cuidado aqui? O cuidado é que assim, ó, o preço ele está indo nessa mitigação aqui, tá? Para esse preço voltar e dar uma venda, ele tem que romper essa região aqui e aí voltar para nos dar a venda, tá? Aí sim ele vai estar validando um novo range. Por enquanto, a gente tem ele ainda trabalhando dentro desse range. Então, assim, o que é a expectativa que a gente tem para amanhã? Nós temos ele vindo fazer essa mitigação aqui nesse fundo que estava faltando pegar essa liquidez. A abertura da manhã ela vai ser fundamental, porque se ele perder essa região aqui para cima, aí sim a gente pode esperar por uma volta com possível alvo naquelas regiões lá de cima, nas regiões de liquidez lá de cima, tá? Nós temos pontos importantes aqui, inclusive a gente tem aqui ó, regiões marcadas aqui nos 5 minutos, tem aquele order block lá de cima, lá de trás, tá? E também a gente vai deixar marcado essa outra região aqui que foi criada agora nessa descida, né? Que esse outro cara aqui. Se vocês perceberem, foi aonde ficou essa mitigação toda, né? E quando a gente pega o volume, a gente observa que teve aqui ó, um volume considerável nessa tentativa de rompimento, tá? Então, isso aqui pode sim ser uma região para a gente estar observando aí para o pregão de amanhã. Tá, turma? Então, fiquem atentos quanto a isso. Claro, as melhores regiões são as de cima, sem sombra de dúvidas. Mas ali também não deixa de ser uma região importante, tá? Então, a movimentação que a gente tem é essa. Claro, tudo dependendo da abertura do preço, tá? Eu vou até deixar marcado aqui. Essa linha
para que vocês possam aí ter uma noção, né, que eu tenho falado. Enquanto ele estiver abaixo dessa linha, ele está seguindo a movimentação sentido queda. Se o preço abrir, eu vou até desenhar aqui para vocês para ficar mais fácil. Se o preço abrir aqui para baixo, dando continuidade, aí a gente espera por um movimento de queda nesse sentido. Eu odeio quando acontece isso, tá? Agora, se ele abrir aqui para cima, a gente vai esperar por um movimento nesse sentido aí, tá? É uma mitigação até as regiões ali de cima, tanto essa ou essa aqui ou naquela região de cima, para aí sim ele dar dando continuidade à venda. Então a gente não pode esquecer que esse movimento todo aqui, ó, ele é uma mitigação, ou seja, é uma continuidade desse movimento de queda para um possível alvo mais longo, tá? Então, essa atenção aí vocês precisam ter na operação. Então, tudo vai depender da posição onde o preço vai abrir amanhã. Se ele abrir rompendo o fundo para baixo, a continuidade é para baixo. Se por um acaso ele abrir dando sequência ali, voltando, né? Ficou todo torto essa minha marcação aqui. Tá? Se ele voltar aqui para cima, a gente tem uma possível pullback de retração até as zonas de cima para esperar por uma venda nas regiões superiores. O importante é o quê? Ter cautela para a gente operar no lugar certo e da forma correta. Beleza? Bora falar do dólar aqui. O dólar ele teve esse teste aqui nessa região de fundo, fez o rompimento. Lembra que eu tinha falado isso no estudo de ontem, né? Se ele abrisse rompendo para cima, era esperar por uma volta para dar continuidade na compra. Inclusive eu marquei esse order block no estudo de ontem. Depois ele renovou o topo, voltou na região aqui, onde ele tinha deixado um novo order block. Percebam aqui, ó. Depois que ele mitigou esse aí, ele deixou essa outra zona aqui. Claro, uma zona um pouquinho maior, mas ele veio mitigar. Não chegou nos 50%, né? Foi uma mitigação aí mais... Eu diria... Não, na verdade foi nesse cara aqui, ó. No cara da queda, tá? Fez a mitigação exatamente nos 50% e depois acabou dando a compra aí no final do dia, aonde ele foi buscar aquela região de alvo que a gente tinha traçado no estudo de ontem. Então, se você acompanhou o estudo ontem, você pegou essa oportunidade aqui no dólar e ou surfou essa compra aqui, ou depois, na parte da tarde, pegou o movimento completo, o famoso zone to zone. O meu Z aqui não ficou nada legal. O zone to zone de uma região a outra. Beleza? E o que a gente tem para amanhã aqui? Para amanhã, nós temos essa movimentação que ficou e a gente vai ter essa região aqui, ó. Onde a gente tem esse order block que ficou aqui. Atrás dessa região do preço. Eu marcaria também essa aqui como sendo uma região importante, tá? Porque afinal de contas é onde está a POC. E nós temos lá embaixo a região de extremidade, tá? A expectativa agora é trabalhar com esse range de subida, tá? Claro, ele chegou em um alvo. Eu vou até deixar esse order block, porque aqui amanhã ele pode abrir aqui e testar, inclusive, fazer essa liquidez aqui em cima para depois cair. E aqui depois, na parte de cima, a gente tem essa região aqui desse cara, que é a próxima zona onde o preço está trabalhando. E por último, o nosso topinho lá, que é aquele pavio aqui que a gente tem desse candle, mas que eu diria para vocês a principal zona é essa aqui de baixo, tá, turma? Então, se o preço abrir dando continuidade aqui no dólar, é esperar por alguma coisa com alvo aqui, tá? Se ele abrir aqui abaixo, esperar pegar liquidez aqui na região de baixo para continuar a subida. Então, agora ele está querendo fazer esse pullback, ele fez essa retração. Reparem que ele não perdeu esse fundo aqui, que era o fundo de referência dessa subida.
né? E agora começou a reverter o movimento, tá? Chegou próximo do primeiro alvo, ok? Aqui a gente tem, como zona, a gente trabalha essa região aqui. Então, ele chegou já perto dos 50% e está chegando numa região vendedora, tá? A expectativa agora é, como a gente está numa região de 50%, é esperar por oportunidades vendedoras lá em cima ou que ele suba, volte para dar continuidade com compras aqui na parte de baixo. Beleza, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo de mercado. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã de manhã. Um grande abraço a todos e até amanhã.